Instituto Royal em São Roque é novamente invadido por ativistas. O local ficou destruído. Ratos foram furtados e 3 homens foram feitos reféns. Cães abandonados nas ruas. De quem é a responsabilidade? Poste inteligente criado por estudantes de Sorocaba alerta sobre possíveis enchentes. Polícia Federal de Sorocaba tem novo comando. A Polícia Federal vai continuar trabalhando incansavelmente para combater o crime, os crimes de competência da Polícia Federal. Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, o Noticidade está no ar. Olá, boa noite. Mesmo com as atividades encerradas há uma semana, o Instituto Royal em São Roque foi invadido por ativistas novamente. Além da destruição material, desta vez ratos foram furtados e 3 homens foram feitos reféns. Toda a ação aconteceu de madrugada. Aproximadamente 40 pessoas invadiram o Instituto nesta quarta-feira. Eles renderam e ameaçaram 3 homens de uma empresa terceirizada que faziam a segurança do local. Muitos chutes, eles estão cheios de hematoma, com cortes na cabeça, hematomas pelo corpo. Se eles fossem funcionários do Royal, acho que os ativistas bateriam até a morte. Dentro do prédio, as imagens impressionam. Nesta sala ficavam os camundongos e os hamsters. As gaiolas foram reviradas e aproximadamente 300 roedores furtados. Os animais eram usados para testes de medicamentos. Agora, o que sobrou foi o rastro de sujeira e o estilhaço dos vidros. Por todo o prédio há pichações nas paredes. Esta do lado de fora se refere à Frente da Libertação Animal, que luta pelo fim dos testes em bichos. O grupo assumiu a autoria do ataque. Essas fotos divulgadas em uma rede social foram tiradas na hora da invasão. Todos estavam encapuzados e alguns com armas brancas. Eles ainda registraram um momento em que os animais foram levados. O setor administrativo também foi atacado. Impressoras, móveis e cadeiras. Nada escapou da ação dos vândalos. Eles aproveitaram para furtar papéis e computadores. Do lado de fora, 3 carros foram depredados. Aqui no subsolo, onde eram realizados os testes laboratoriais, tudo foi perdido. E os prejuízos são incalculáveis. São prejuízos divididos em 3 partes. A subtração dos animais, um prejuízo genético para a ciência muito grande, a depredação e o vandalismo ocorrida dentro das instalações e o prejuízo de equipamentos, que muitos foram levados, outros foram quebrados. O prédio do Centro de Pesquisa é alugado. O lugar deve receber uma reforma e ser devolvido. O futuro do Instituto agora é incerto. Este homem, que não quis se identificar, era veterinário do local há 9 anos. Impossibilitado de trabalhar desde a primeira invasão do Royal em outubro, o sentimento dele é de desolação. É uma tristeza muito grande. É como se tivessem invadido a minha casa mesmo e tivessem depredado toda a minha casa, acabado comigo. É um sentimento que não tem explicação. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade. Os seguranças, vítimas dos ativistas, passaram por exame de corpo de delito. O Instituto Royal deve entrar com um processo criminal contra os invasores. Na ação de hoje, ninguém foi preso e a polícia deve abrir um novo inquérito. E por telefone, os ativistas da Frente de Libertação Animal confirmaram que a invasão foi coordenada pelo grupo, mas não é possível saber quem foram essas pessoas. Sobre a polícia, as investigações serão feitas pela Delegacia de São Roque. A primeira invasão, em outubro, continua com a DIG de Sorocaba, quando quase 180 beagles foram tirados do prédio. No começo de outubro, nossa equipe foi uma das primeiras a mostrar ativistas acorrentados em greve de fome para pedir a liberação dos animais. Logo depois, diversos grupos de proteção aos bichos invadiram o prédio. Eles quebraram portas e materiais de laboratório e ainda levaram 178 cães que eram usados em testes para produtos farmacêuticos. Com os protestos violentos na rodovia Raposo Tavares e a suspensão do alvará de funcionamento pela Prefeitura de São Roque, o Instituto Royal decidiu encerrar na semana passada as pesquisas na cidade. Mas a unidade em Porto Alegre continua funcionando normalmente.
Mais de 85 quilos entre maconha e haxixe foram apreendidos na Castelo Branco pela Polícia Rodoviária em Itu. O homem de 33 anos que estava com a droga no carro foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Ele não disse de onde vinha e nem qual era o destino dos entorpecentes. Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um caminhão. A batida foi na rodovia Castelo Branco também, só que em São Roque. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a vítima precisou ser resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levada a um hospital da região. O caminhoneiro não ficou ferido. Uma das pistas precisou ser bloqueada e liberada mais tarde. Um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade foi aberto devido ao vazamento de uma rede de esgoto na Avenida Eugênio Salerno, em Sorocaba. Segundo a Urbs, empresa que administra o trânsito na cidade, 2 faixas da avenida sentido centro estão interditadas agora. De acordo com o SAI, uma equipe de manutenção está no local fazendo o reparo necessário. Um telespectador enviou para a gente fotos de um poste de madeira que está podre e prestes a cair no bairro Jardim do Sol, em Sorocaba. Segundo o morador, um outro poste do mesmo local já caiu nesta mesma rua. Nossa equipe entrou em contato com a CPFL, que disse que este poste não pertence à estrutura da rede elétrica da distribuidora e possivelmente deve pertencer a empresas prestadoras de serviços de telefonia ou TV a cabo. Entramos em contato com a NET, que nos informou que o poste não pertence a ela e esse assunto deve ser tratado com a empresa de energia da cidade. Participe você também dos nossos telejornais, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 15 3238 8804 ou então pelo site tvsorocaba.com.br. Agora a gente muda de assunto e conta que a Polícia Federal de Sorocaba tem nova chefia. Quem assume o comando é uma mulher, veja. Primeira mulher a chefiar uma delegacia federal de polícia no estado de São Paulo, Érica Copini assumiu nesta quarta-feira oficialmente o cargo. A paulistana de 37 anos iniciou a carreira militar na Academia do Barro Branco e atualmente fazia parte do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. A Polícia Federal vai continuar trabalhando incansavelmente para combater o crime, os crimes de competência da Polícia Federal, com atenção especial à corrupção, ao narcotráfico e à pedofilia, sem deixar de lado, obviamente, os demais crimes. Quem deixa o cargo é o delegado Roberto Borelli Zuzzi, que deve se aposentar. O sentimento de dever cumprido, um sentimento de agradecimento e um sentimento de saudade. Autoridades civis e militares participaram da posse. A Polícia Federal de Sorocaba atua em toda a região, desenvolvendo diversas atividades. É uma área bastante extensa, né, de atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal também não atua só investigando crimes. A Polícia Federal também fornece passaportes, faz controle de imigração, faz controle de segurança privada, controle de químicos, produtos químicos controlados que são utilizados na fabricação de substâncias entorpecentes proibidas. Então a atuação da Polícia Federal é bastante ampla. E boa sorte, então, à doutora Érica. Está definido o novo local do Fórum de Votorantim. Ele vai ser ao lado da Praça de Eventos Lecide Campos, em uma área de 12 mil metros quadrados. Isso foi definido depois de reunião entre vereadores, juíza, o presidente da subseção da OAB, promotores e o departamento jurídico da Prefeitura. Sabe o famoso pancadão, aquele som alto vindo dos carros e que atrapalha o sono de muita gente? Pois é, pode estar com os dias contados em Jundiaí. Os vereadores aprovaram nesta terça-feira mais um item dentro da Lei do Silêncio que vale durante todo o dia. A proibição do pancadão. A multa para quem for autuado pela primeira vez é de R$ 580. Se o cidadão for reincidente, a multa é de R$ 1.170, além da apreensão do veículo. E olha, amanhã, em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, vai ter um evento bem bacana na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. Quem passar por lá pode realizar testes de glicemia, aferir a pressão, além de conversar com médicos sobre a doença que em 10 anos matou quase 500 mil de pessoas em todo o Brasil, doença perigosa. O evento vai ser entre as 8 da manhã e 1h da tarde, tudo de graça. Você sabe de quem é a responsabilidade dos cachorros que ficam nas ruas? Em Sorocaba, infelizmente, é cada vez mais comum encontrar animais abandonados pelos donos. Veja na reportagem. Basta andar um pouco e ver que eles estão por aí. No meio da rua, nas calçadas, sem cuidados,
comida ou água. A falta de responsabilidade de alguns donos aumenta o número de cachorros abandonados nas vias públicas. Bilu era um deles. Vagava pelas ruas até ser adotado temporariamente por seu Cícero. Alimento e carinho não faltam. Os amigos do aposentado também ajudam. É uma força-tarefa, é ração, água. Até cobrir ele à noite, a gente cobre dia de chuva, tira ele do relento quando tá, deixa ele no abrigo. É desse jeito aí. Bilu passa a maior parte do tempo na praça, no Jardim Piratininga, onde recebe atenção. Seu Cícero lembra do dia em que ele apareceu no bairro assustado. Ele foi atropelado, entrou no desespero, caiu num riozinho aqui, quase morreu afogado. Aí o pessoal tiraram ele de lá. Tiraram, cobriram ele, né? E era à noite ainda, com chuva. O aposentado não tem dúvida de que os cuidados salvaram a vida do animal. Se não tivesse cuidado dele, acho que já seria morto já há muito tempo já. A Zoonoses de Sorocaba informou por meio de nota que não existe nenhuma lei que obrigue a entidade a resgatar esses cães. Somente aqueles que oferecem ou correm risco são retirados da rua. De acordo com o responsável pela Delegacia de Proteção aos Animais de Sorocaba, não existe lei que puna severamente quem abandona os bichinhos. A lei ela não é rígida, não é uma lei que impõe uma pena severa. Ela impõe uma pena de detenção, né? E é acrescida de 1/6 se ocorre evento morte. Mas, de qualquer maneira, a pessoa responde criminalmente pelo ato que cometeu. Precisa mudar essa lei, então. A quinta-feira deve ser de sol durante todo o dia. Em Sorocaba, a mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. Vamos ver como ficou o tempo em outras cidades da nossa região. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Mesma máxima registrada em Boituva. Jundiaí tem mínima de 16 graus. Já em Tapetininga, a mínima será de 15 e máxima de 26 graus. Agora, olha só que legal. Você já ouviu falar em poste inteligente? Pois é, uma invenção dos alunos do SESI de Sorocaba pode alertar a população para o perigo de enchentes. Acompanhe. Poste é o que não falta, mas você tem ideia do que seria um poste inteligente? Rapaz, um poste inteligente? Eu não tenho nem ideia, cara. Aqui tem alguma câmera que vai ajudar a melhorar o funcionamento do farol, alguma coisa assim? Não tenho a menor ideia disso. Bom, o projeto de um poste inteligente já existe. Foi criado por estudantes de uma escola de Sorocaba do bairro Vila Barão. A intenção é ajudar o motorista a evitar alagamentos. A ideia surgiu de vários casos de enchentes na região da Praça Lions, em Sorocaba. Aliás, é ali mesmo que o aparelho ficaria. 10 alunos do 6º ao 9º ano participam do projeto. Gustavo explica a invenção. Esse é o projeto PI, Poste Inteligente. Nele existe um sensor que detecta quando o nível da água está sendo elevado e avisa para a Central de Monitoramento de Trânsito de Sorocaba, que é a URBS, e para os painéis eletrônicos, e no painel eletrônico aparece uma mensagem para o motorista alterar a sua rota. E a Central de Monitoramento de Trânsito pode ir até o local para gerenciar o trânsito. Eles pesquisaram para desenvolver o poste inteligente. A ideia já foi apresentada na URBS. A URBS acredita que isso daí é viável e poderia ser até patenteado, porque hoje é mais manual e não tecnológico. Esse projeto vai participar de uma competição internacional que tem como tema a fúria da natureza. A ideia é fazer com que os alunos criem soluções para evitar esse tipo de catástrofe. A primeira etapa seletiva será em Itapetininga, no dia 14 de novembro. Além do invento do poste, todo mundo precisa montar um carro-robô para cumprir as metas dessa maquete, que simula várias situações com diferentes pontuações. Por exemplo, o avião para existir em uma área segura, o tsunami, que seria esses pontinhos azuis, recolher o hominho para uma área segura. Daí a gente recolheria e colocaria na base para depois levar. E não tem controle remoto, não é mágica não. O carro segue tudo que Vinícius programa no computador. Daí ele tem vários blocos, como bloco de mover, bloco de motor, bloco de esperar e blocos de sensores. E quando você clica nesses blocos, ele vai aparecer um menu que você pode regular, por exemplo, a força, o quanto ele vai andar ou a sensibilidade dos sensores.
É difícil, é um trabalho que exige paciência e dedicação, mas é bom quando dá certo. A parte mais legal é quando você vê que tá dando certo, você vê o robô fazendo as coisas que você programou, é uma coisa bem legal. Garotada inteligente e criativa, né? O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil. Assista amanhã, cedinho, Noticidade de manhã, às 7 horas com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. Obrigado pela companhia. Tchau.